Hoje nós vamos gravar mais um episódio do nosso podcast da ID Academy, do Grupo ID, onde a gente quer mais uma vez oferecer para você que está acompanhando a gente um pouco de conhecimento, um pouco de inteligência, um pouco de experiência, né? Acho que mais do que conhecimento, transmitir experiência, né? Para que você possa, a partir desses insights, a partir dessas conversas, você possa ser um empreendedor diferente, pensando de forma mais ampla, mais abrangente e ouvindo as opiniões e as orientações e até mesmo as sugestões de pessoas que estão aí já no mercado há muitos anos, né? Pessoas que, além do conhecimento dos bancos, das academias, dos cursos, dos treinamentos, das faculdades, tem a vivência do dia a dia, né? O estar dentro das sociedades, o estar dentro da empresa, o estar dentro da comunidade, a experiência de ser executivo de companhia, a experiência de ser servidor público, a experiência de ser empresário, empreendedor, né? De ser primeira geração, segunda geração. Esse é o nosso objetivo, levar a vocês uma visão diferente, uma visão estratégica do que é o patrimônio, de como organizar o patrimônio da família, de como gerir o patrimônio da família, do que fazer com o herdeiro que está naquela dúvida, né, de vamos assumir o negócio da família, não vamos assumir o negócio da família, se eu for assumir, o que me espera, quais são os desafios, quais são as dificuldades. Esse é o nosso objetivo, né? Espero que vocês possam conhecer mais coisas, espero que vocês possam compartilhar esses ensinamentos dentro de casa, com seus colaboradores, com seus familiares, e que a gente possa de alguma forma contribuir para o engajamento e para a melhora das relações de família e das relações de empregadores e empregados. Hoje a gente tem a grata satisfação de estar aqui trazendo para participar conosco a doutora Valesca Quintela, advogada, mineira, paulista, carioca, mais de 25 anos de experiência, de profissão, vivendo aí o lado da relação de trabalho, do direito do trabalho, das obrigações do direito do trabalho, pelo lado do empregador, né? Uma pessoa que, nesses mais de 20 anos de advocacia, se dedicou a fazer a defesa das empresas, a defesa dos empresários, que é uma forma diferente de se ver, uma forma diferente de se interpretar a lei, porque, afinal de contas, a lei vale para todos, mas a interpretação da lei é feita por um homem como nós, uma mulher como todas, né? O juiz, a juíza são seres humanos e assim eles têm a dura missão de interpretar, entender e, a partir dos fatos e dos fundamentos dos documentos, emitir uma opinião. O grande problema é que essa opinião gera reflexos significativos, tanto na vida pessoal como na vida patrimonial. Então a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Valesca para ela falar sobre esse dia a dia dela, de o quão difícil é ou o quão complicado é ajudar os empresários a cumprir a legislação trabalhista sem se esquecer que eles também, como empregadores, têm direitos trabalhistas, né? E esse assunto se torna muito importante porque a gente está diante do desafio da NR1, né? O que é o impacto psicológico, o que é as dificuldades, né? Além disso, contamos aqui hoje também com a presença do Januário Dolores, conselheiro de empresas, 50 anos no mercado, executivo de companhias de grande porte, internacionais, nacionais de grande porte. Hoje, acho que a opinião do Januário para o empresário, para o empreendedor, ela tem um valor a mais, né? Porque uma pessoa que viveu tantas mudanças, né, desde a década de final dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, viveu de forma ativa e intensiva, né, como executivo de companhia, como operador das grandes decisões dos acionistas, dos sócios, dos diretores, e vendo, né, a mudança que ocorreu, né, a mudança que teve, como era difícil manter uma equipe treinada há 20 anos atrás e como está cada vez mais difícil manter uma equipe treinada e quais são os desafios que esses empresários passam a ter, que essas empresas passam a ter agora com essas transformações que a gente está tendo, dificuldade de contratação de mão de obra, dificuldade de retenção, dificuldade de formação de pessoas, e tudo isso
dentro do contexto econômico onde a gente precisa cada vez mais desenvolver, crescer e capacitar. Muito obrigado a todos, agradeço a participação de vocês e espero poder contar com vocês para que a gente possa transmitir o conhecimento para todo mundo, né? Não estou aqui como mediador, estou aqui como palpiteiro, né? Então eu vou aqui só vou fazer algumas poucas perguntas, mas para vocês terem liberdade de expressar a opinião de vocês e principalmente as recomendações, né? As orientações. Muito obrigado. Doutora Valesca, direto ao ponto, como diz o povo, né? Como é o direito do trabalho pela visão do empregador, pela visão do empresário? Quais são as dificuldades, quais são os complicadores, o que no dia a dia o empresário faz e não poderia fazer, deixa de fazer quando deveria fazer, quais são os desafios, né? Porque não é só a dificuldade da justiça, às vezes é impor a culpa no sindicato, no empregado e na justiça, quando na verdade poderia ser diferente, né? Qual a sua orientação, qual a sua recomendação, sua sugestão para esse empresário que vai nos ouvir agora e vai dedicar um pouquinho de tempo para aprender um pouco? Perfeito, Márcio. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Parabéns pelo trabalho que a Idea Academy vem realizando. Nós que vivenciamos empresa, principalmente as corporativas familiares, há mais de 20 anos, esse trabalho que o Instituto vem realizando é extremamente importante. Porque vivenciei exemplos de famílias que hoje os herdeiros poderiam estar bem melhor se lá atrás tivessem tido uma orientação de que seria muito melhor ter preparado a empresa e feito uma venda do que um pai ter imposto que o filho estivesse dentro da empresa sem que ele sequer fosse capacitado, ou se alguma vez o pai chegasse para ele e perguntasse: você quer assumir a empresa? Então, esse trabalho que vem sendo feito por vocês aqui é extremamente importante. Parabéns. E falando de relação de trabalho, a primeira coisa que eu levo para os empresários e que eu acho que nós precisamos deixar claro é: empresa tem direito. Porque no Brasil se criou uma cultura de que na justiça do trabalho tudo pode, e na cabeça do empresário, quando se fala em justiça do trabalho, ele já pensa assim: ah não, eu vou sentar ali e fazer um acordo porque o juiz vai dar mesmo. Tudo pode. E não é bem assim. Por quê? Quando a empresa está bem orientada, fundamentada, documentação correta, ela consegue muito mais do que está acontecendo atualmente. Então hoje, um dos maiores erros de empresa que eu vejo é a falta de documentação. É a informalidade. Porque uma coisa é a gente falar de empresas há 30, 40 anos atrás. Só que hoje a realidade é outra. As fiscalizações estão mais constantes e os funcionários estão mais informados. Tem aqueles que realmente não têm direito, mas buscam a justiça para querer se enriquecer às custas do empresário. E a gente sabe que no Brasil não é fácil ser empresário. A gente vive um país onde até o passado é incerto, uma insegurança jurídica tremenda, e não dá mais para as empresas ficarem na informalidade como ficaram a vida inteira. Isso é fato. Só que a relação de trabalho no dia a dia, quando ela está bem documentada, quando você tem no setor de transporte, por exemplo, no setor de transporte e logística, a gente tem aí um índice altíssimo de horas extras na jornada externa. Um motorista na estrada. Só que existem formas dessa hora extra ser controlada, ser reduzida, mas a empresa precisa estar com a documentação correta e bem orientada para fazer o certo. A pejotização, como eu tenho visto pejotização ser descaracterizada na justiça porque não foi feita da forma correta. Então, o dia a dia da relação tem que ser feito da forma correta. Uma advertência, o RH faz de qualquer jeito. Então, é um simples documento de advertência, mas que tem que ser feito da forma correta. A sensação que eu tenho, né? Esse ano eu completo 30 anos de advocacia, né? 30 anos de exercício do direito. Bom, os primeiros anos eu atuei muito e intensamente no contencioso, e sempre trabalhando para a empresa também. E a sensação que eu tenho é de que os mesmos erros que aconteciam, o empresário ele
comete os mesmos erros hoje que ele cometia no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tudo o que a legislação impõe como direito do empregado, esse empregador ele determina para o RH e o departamento pessoal dele que cumpra. Mas eu não vejo empregadores, ainda não vejo, por incrível que pareça, mesmo com a facilidade de processo que tem hoje, eu não vejo empregadores se preocupando em fazer um contrato escrito de trabalho com o empregado quando ele é admitido. Fazer com que o empregado assine um termo de não concorrência, ou um termo de confidencialidade, ou um termo de exclusividade. Fazer com que o empregado receba e leia e entenda que ali tem um regimento interno, que ali tem normas e procedimentos, que ali tem tudo. Então a gente vê empregados que, sabiamente, pela facilidade que existe hoje, enquanto estão no seu traslado para o trabalho, né, seja pelo transporte público, seja pelo transporte próprio, ou seja, mais engraçado ainda, pelo fretamento que a empresa favorece para ele, né, o empregado está gastando aquelas horas para acessar os canais de internet hoje e descobrir quais são os direitos dele. Então o empregado vai para uma montadora e ele tem ali 40, 50 minutos de deslocamento em itinerário, ele tem tempo para ler a convenção coletiva, ele tem tempo para ver qual foi o quanto que a empresa está tendo de lucro divulgando na internet, porque ele já sai calculando quanto que é a participação nos lucros dele. Ele conhece todos os direitos dele, ele sabe que tipo de ação que ele pode entrar, e ele pode entrar continuando sendo empregado, né? Mas o empregador, ele não faz isso, né? E aí a pergunta é, o empregador, ele é empreendedor. O empregador, ele está 110% focado em desenvolver o negócio, crescer o negócio, atender o cliente, fazer produto, produzir, entregar. Ele está pensando nisso. Mas o empregado que é delegado para fazer isso, que é o gestor de RH, o gestor de departamento pessoal, ele acaba pecando nisso, né? E aí eu vejo que a gente está numa situação complicada, né? Eu sou empreendedor, estou focado no crescimento do meu negócio, no desenvolvimento do meu negócio, e eu contrato uma pessoa que é especialista da área, mas ele também é meu empregado. Então é o empregado vigiando o empregado. Como é que você vê essa situação? E o pior, você falou do trajeto que ele busca muita informação, ele ainda fica nas redes sociais, porque tem gente lá ensinando o funcionário a ferrar com a empresa. Todo dia. Nós chegamos num ponto no Brasil que é impressionante. Mas você não tocou num ponto muito importante, Márcio. Hoje, uma das maiores causas de ações trabalhistas que eu vejo, o maior erro das empresas é a falta de documentação correta na contratação. No Brasil, tem uma prática de que contrato de trabalho é aquele de praxe que a contabilidade manda. Só que cada segmento tem regras próprias. Então, não tem como você fazer o mesmo contrato de trabalho para uma empresa ou para um funcionário que fica só no administrativo e para um que está embarcado, que está numa situação de offshore. Sim. Um outro funcionário, por exemplo, que trabalha em várias cidades. Sim. Então, a contratação é a primeira coisa que tem que ter atenção. Contrato de trabalho, regimento interno. Eu costumo dizer com alguns o seguinte, a empresa é sua, a regra é sua. Só que a regra tem que ser imposta desde o começo. Não dá para mudar no meio. Tem que saber quais são os combinadinhos, né? Combinado não sai caro. Exatamente. Então, ou seja, desde o começo, o funcionário tem que ter acesso. Contrato de trabalho é isso que você falou. Tem que ser específico para aquela modalidade. Tem que ter cláusula de confidencialidade. Tem que ter cláusula de não concorrência, dependendo da atividade que você exerce. O sigilo de dados. Empresa, principalmente as maiores, as multinacionais, lidam com dados de muita gente. E o seu funcionário tem acesso a essa informação. Sim. Então, isso tem que ser preservado. O regimento interno. Ali a empresa tem que colocar todas as regras.
A empresa, por exemplo, ela pode proibir o uso de celular no ambiente de trabalho, mas isso tem que estar lá no regimento. Ele tem que ter acesso antes. A empresa tem que fornecer um telefone de contato, caso a família precise fazer contato com esse funcionário. Mas tudo tem que ser combinado e o funcionário tem que estar ciente. Um banco de horas tem que ser feito num acordo à parte. Fornecimento de material. Se é uma empresa que o funcionário usa celular, tablet, isso tem que estar num termo à parte. Até mesmo da responsabilidade. Porque se o funcionário perde um documento, é muito comum, por exemplo, no ramo de entrega de logística. Pessoal, entrega da Amazon, a gente faz uma compra na internet. O entregador que faz aquela entrega, ele usa um tablet da empresa, um documento da empresa. As mercadorias que ele transporta. E se acontece um extravio, alguma coisa? O funcionário é responsável, mas isso tem que estar lá no contrato. Sim. Motorista, o que é muito comum no ramo de motoristas. Eu vi muita empresa perder dinheiro porque por muito tempo ficou sem descontar a multa do motorista. Se o motorista cometeu uma falta grave na estrada, a infração de trânsito é dele. A infração de trânsito é dele, mas está lá na CLT. Eu só posso descontar do salário se tiver no acordo. O engraçado é que quando o empresário está viajando com a família ou a trabalho e aluga um carro, ele paga a multa que ele leva, né, no carro alugado. Pois é. E aí ele é dono de transportadora e esquece de descontar a multa de trânsito do colaborador. Na maioria das vezes. Januário, o que você, dentro desse tema espinhoso, né, e aí eu acho que nossos ouvintes aí depois podem pegar mais informações da sua bagagem profissional através do LinkedIn, do Instagram, depois a gente coloca aqui os canais para poder as pessoas consultarem. Mas na sua trajetória você foi empregado de piso de fábrica e chegou à posição de comandar equipes com 15, 10, 20 mil pessoas. Tá? Então, você viveu como profissional, você viveu todas as etapas da relação de trabalho, né? Fazendo um paralelo simples, né, para o nosso ouvinte conseguir entender, da mesma forma que o vendedor de bebida fica o tempo inteiro fora da empresa fazendo uma rota, né, onde ele tem que cumprir metas, então ele ora trabalha mais, ora trabalha menos, e ele vai cumprir sua meta. O motorista, por própria função, ele trabalha externo, viajando, né? O representante comercial, o idem, às vezes nem vai na empresa, fica 30, 40 dias fora da empresa. O gestor de empresa, né? O gerente geral, o diretor de indústria, o grande executivo, o CEO, o presidente, essas pessoas, todas elas cumprem grandes jornadas de trabalho, extensas jornadas de trabalho, né? A norma legal, a CLT, ela tem ali as regras, né? O cargo de gerência está dispensado de controle de ponto, mas não está imune à prestação de serviço, de pagamento de hora extra, essas coisas. Mas não é tão comum um executivo de posição estratégica da empresa, não é muito comum um executivo discutir direitos dentro da Justiça do Trabalho. A percepção que eu tenho, né, e aí acho que a sua vivência é muito mais certa para poder responder isso, a percepção que eu tenho é que quando o empregado contrata um colaborador de piso, de apoio, de suporte, ele não tem um cuidado documental. Quando ele contrata um executivo, ele tem um apoio e um controle documental muito grande, né? E aí, se o meu raciocínio estiver certo, né, que esse controle documental que existe com o executivo, ele dá mais proteção para evitar esse problema, a pergunta é, por que existe esse cuidado com uma categoria de profissional e não existe esse cuidado com o outro, né? Onde o juízo de risco é muito diferente, né? Porque executivos de ponta, você tem 5, 6, 10 dentro da empresa, 3, 2.
Mas às vezes você tem 3, 4 executivos de ponta e tem 5 mil funcionários. Então você tem zelo e cuidado documental com 2, 3 pessoas e você não tem controle nenhum com relação às outras, né? Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui vendo o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Eu acredito que a resposta vem não na direção da empresa para o colaborador, mas do colaborador para a empresa, porque quando você contrata alguém na base, normalmente é um contrato de adesão. Em geral, eles nem leem, né? Eles vão descobrir as coisas depois. Por isso, eu acho que é importante o que a Valesca falou, de o que está combinado, né? De ter tudo combinado, tudo explicado. Mas, normalmente, na base, o pessoal é adesão. Eles chegam, assinam, eles querem trabalhar. Nos cargos superiores, tem uma discussão maior, né? O próprio executivo, ele vai olhar, vai ler, vai propor mudanças, se for o caso. Então, a discussão com a empresa nos níveis mais altos é maior, então fica muito mais claro quais são os papéis e responsabilidades. Eu acho que em função disso, e o poder de entendimento também dessas pessoas é maior, em função disso tem pouquíssima reclamação, e quando tem, em geral, o percentual de justiça é maior, né? Porque o discernimento num nível mais alto é maior. Quando ele vai pleitear alguma coisa, em geral, ele realmente tem razão, né? Mas a quantidade de pleitos é menor porque o jogo foi melhor combinado, foi melhor discutido. A gente estava conversando em outras ocasiões e você relatou que está comemorando 50 anos de vida profissional, de atividade, né? O que você, se é possível, né? O que você pode destacar de evolução ou involução da relação de emprego nesse período todo que você está inserido no mercado de trabalho, né? O que pode ser destacado como alguma coisa boa para desenvolvimento da relação colaborador-empregador e o que vem sendo, que pode ser destacado como situações ruins, não só no campo relacional, mas também principalmente no campo econômico, né? O que se construiu nesse período que você pode destacar, o que se viu nesse período que vem contribuindo de uma certa forma para essa dificuldade que a gente vê de uma maneira geral, né? Porque hoje eu, como empresário e empregador, sou obrigado a engrossar o coro geral da nação de que está cada dia mais difícil contratar gente e reter gente, né? Você, como conselheiro e diretor executivo de grandes companhias, provavelmente ouve todo dia o pessoal do RH e departamento pessoal falando a mesma coisa, né? Então a gente vê empresas com oportunidade de crescimento que não conseguem crescer porque falta mão de obra, né? Então, o que você pode relatar para a gente, para o nosso ouvinte, quais são os pontos que podem ter sido causadores disso, né? Está muito mais no campo da legislação ou está muito mais no campo da formação da pessoa, né? Será que isso é consequência da legislação ou é consequência da formação da pessoa em si? Eu acredito que as duas coisas, se a gente considerar que os programas sociais são legislação, né? Mas eu acredito que muito mais formação. Eu acho que o mundo vem mudando numa rapidez tão grande que criou-se muita concorrência e mudou o interesse das pessoas, né? Além de um fato extremamente importante, que nos últimos 50 anos, a relação entre direitos e deveres, ela mudou, ou pelo menos a expectativa das pessoas em relação a direitos e deveres mudou. A gente vê hoje a juventude, eles pleiteiam muito mais direitos e querem menos deveres, né? Isso é muito evidente, né?
e isso atrapalha a relação. Nessa linha de pensamento, oportunidades mais fáceis, como informática, marketing, etc., concentram um grande número de pessoas interessadas, e outras profissões, como pedreiro, azulejista, etc., ninguém quer mais, né? Então, as pessoas buscam uma forma mais fácil de ganhar a vida, e aí vem os programas sociais, que também acabam sendo uma opção, né? E que tiram muita gente do mercado de trabalho, né? As tecnologias também, né? Então, você tem hoje a possibilidade de trabalhar em horários totalmente flexíveis, sendo motorista de aplicativo e etc. Então, acho que a tecnologia, a evolução, vem trazendo concorrências, né, além dos programas sociais, que fizeram com que, para muitas funções, se criasse uma dificuldade enorme de encontrar pessoas, né? Questão de interesse, né? O interesse das pessoas, ele vem mudando muito. Aquele modelo mental que eu tinha lá no início, que eu vi meu avô trabalhar 62 anos numa empresa, e o modelo mental era, vou entrar numa empresa e eu vou dar continuidade, fazer carreira. Esse modelo mental, hoje, não diria que não existe, mas ele diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Então, e isso causa muita dificuldade. Acho que nos últimos 20 anos, esse problema das empresas de encontrar profissionais, ele vem piorando de maneira exponencial em função dessas coisas. Eu acho engraçado, são alguns paradigmas, né? Porque quando a pessoa se destaca profissionalmente e economicamente, né, independente da idade dela e da profissão que ela tem, né? E eu acho que falando mais especificamente para o jovem hoje, né? Todas as pessoas a grande maioria das pessoas que os jovens seguem nas redes sociais e que transformam as suas falas e os seus ensinamentos como leis sagradas, né? Eu vou ser próspero se eu fizer isso, aquilo ali. No final de tudo, todas essas pessoas divulgam e propagam alguns ícones de sucesso, né? Então, se você é bem sucedido, você precisa ter um Rolex. Se você é bem sucedido, você vai usar uma roupa de alfaiataria, um sapato sob medida. Você vai frequentar bons restaurantes. E para mim o grande paradigma disso é o seguinte: boa alfaiataria é feita por alfaiates. E ninguém quer ser alfaiate. Os melhores relógios do mundo, né, Rolex, famoso Patek Philippe, são relógios feitos à mão, são artesanais, são peças únicas. Por isso que valem o preço que valem. Mas está cada dia mais difícil ter relojoeiro. E por aí vai. Então é um pouco do contrassenso, né? Então acho que eu concordo com você, que eu acho que talvez o maior erro enquanto operadores do direito, e principalmente enquanto legisladores, é não perceber que a mudança da formação do indivíduo, a mudança da formação do caráter, a mudança da formação da pessoa exigiria uma mudança de legislação muito mais complexa, né? Eu, particularmente hoje, eu já começo a entender que é muito melhor possibilitar que o mercado continue crescendo e que as empresas continuem crescendo, que a prosperidade continue tendo, mesmo que eu tenha que manter o pagamento dos benefícios sociais e liberar essa pessoa para trabalhar, né? Porque a pessoa não vive dignamente com os benefícios sociais e ela deixa de trabalhar formalmente para não perder esse benefício, né? Então eu acho que está chegando a hora que talvez seja preciso o coro dos empresários engrossar um pouco mais,
porque os políticos só vão fazer se tiver o coro dos empresários por trás, falar assim, cara, quer continuar pagando bolsa isso, auxílio aquilo, continua pagando, mas é o seguinte, começa a inverter. Em vez de você pagar o benefício para quem não trabalha CLT, para quem não cumpre emprego, começa a exigir o seguinte, para você ter o benefício, você deve ter um emprego. Então, se a pessoa tiver o benefício como um complemento salarial ou como um complemento... então o benefício que hoje é pago sob o mote de subsistência, de garantir o mínimo da alimentação da cesta básica de dignidade humana, que esse benefício passe a ser o seguinte, se você é um trabalhador, se você está empregado, se você está contribuindo para o desenvolvimento do país, você tem direito ao benefício, mas esse benefício em vez de ser o Vale Cesta Básica, é o Vale Educação, você vai gastar isso para manter seus filhos na escola, você vai ter o Vale Vestuário, você vai gastar isso para comprar roupa, você vai gastar isso, e aí você começa a ter que o complemento de renda, ele efetivamente vem para ajudar a pessoa a conseguir ter aqueles quase mais de 70 direitos essenciais e fundamentais que o artigo 5º da Constituição lista, né? Porque só com salário você não consegue aquilo tudo, mas se você tiver o complemento, então eu vejo dessa forma, né? E aí, puxando esse gancho, para a gente não alongar muito também, eu queria ouvir a opinião de vocês, mais da Valesca, em função da expertise dela, que eu acho que a sua posição nesse quesito está muito mais igual a mim para sofrer do que para poder ter outra coisa, que é, e agora? E a relação de trabalho a partir agora da NR1, né? Que não é uma norma nova, é apenas uma norma reformulada, mas que está todo mundo preocupado, porque agora o empregador tem que se preocupar com a saúde mental, com a saúde emocional do trabalhador, né? Tempos novos, tecnologias novas, pessoas que receberam conceitos de educação, de caráter, de moral, de formação completamente diferente, que chegam ao mercado do trabalho com muito mais conhecimento, com muito mais instrução e que agora precisam entender o que é saúde emocional, o que é a saúde psicossocial do trabalhador dentro do ambiente do trabalho e quais são os reflexos disso. Fala pra gente o que nos aguarda, o que nos espera isso. Mudanças virão. Márcio, só fazendo um adendo aí, você tocou num ponto muito importante. Por quê? A realidade do Brasil hoje é triste. Pela primeira vez na história, agora no começo do ano, o Brasil bateu o recorde que hoje no país nós temos mais pessoas recebendo auxílios do governo do que pessoas com carteira anotada. Então, foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Aí fica fácil baixar o emprego. NR1. Por que tanto se fala em saúde mental? Pós-pandemia, o índice de depressão, o trabalho home office, que foi feito sem preparo, nem todas as empresas prepararam os funcionários para sair de dentro de um escritório e ficar dentro de casa trabalhando o dia todo. Eu tive problemas com algumas empresas na pandemia de ter que treinar os funcionários para trabalhar em casa. Porque tinha funcionário emitindo nota fiscal 3 horas da manhã. Eu estou em casa e trabalho a hora que eu quero? Não. E pós-pandemia, o índice de depressão, o assédio vem aumentando muito no Brasil, sobrecarga de trabalho, estresse. Só que como isso não foi bem gerenciado durante esses anos, pós-pandemia, as ações aumentaram. O Brasil atingiu aí o marco de, em 2024, quase 500 mil afastamentos por doença mental no INSS. Batemos aí o recorde de 4 milhões de ações trabalhistas distribuídas. Então isso contribuiu para que o governo pegasse e falasse assim, peraí, vamos penalizar agora? Porque infelizmente no Brasil, não são todos, mas alguns empresários só aprendem quando dói no bolso. Então, o que mudou foi, a NR1 foi atualizada, passando a incluir ali o capítulo do risco psicossocial, o risco ocupacional. Tudo aquilo que dentro da empresa causa um dano físico ou mental no funcionário, a empresa agora vai ser responsabilizada. Mas que danos são esses? É o estresse excessivo, é a sobrecarga de trabalho,
Você tocou num ponto do gerente. O gerente não tem controle, não bate ponto. E aí um alerta que eu dou para os empresários. Mas na prática, no dia a dia da empresa, o seu gerente realmente, ele cumpre os requisitos da função? Ele recebe o percentual maior no salário dele? Ele tem poder de mando? Ele pode contratar e demitir alguém sem falar com o dono da empresa? Porque se não tem, o cargo de gerente é descaracterizado. E aí ele pode ter direito a todos os reflexos. Só dando um passo atrás, né? A minha preocupação com a atualização da norma, ela reside em 2 pontos. Primeiro ponto, como que eu vou poder avaliar um laudo médico, um atestado médico que determina que esse colaborador deve ser afastado do trabalho porque ele está passando por um problema emocional, psiquiátrico? Como que eu vou poder avaliar se este problema não é um problema de condição de saúde pré-existente ou é um problema que ocorreu da relação de trabalho? Porque na minha percepção, tudo que se fala de NR1, de psicossocial do trabalhador, deve ser derivado do trabalho. Então não é burnout do trabalho. É depressão dentro do trabalho. Exclusivo do ambiente de trabalho. Mas como que nós vamos gerenciar isso num país onde o turnover é gigantesco, a pessoa trabalha 6 meses numa empresa e faz de tudo para ser mandado embora para receber seguro-desemprego e a rotatividade grande? Como que isso... como que a gente pode tentar prevenir alguma coisa? Porque eu falo por mim, né? Se eu for fazer um laudo de avaliação psicológica e médica de todo mundo que eu for contratar hoje, eu acho que eu não contrato ninguém. Não é? A questão começa lá na contratação. Na contratação, quando você faz o ASO admissional, o exame ali, a empresa já consegue identificar se esse funcionário tem algum precedente ou não. E durante o trabalho, tem que ter um gerenciamento. O RH ele tem que estar treinado para saber qualquer incidente que tenha, conversar com esse funcionário e entender o que está acontecendo, e ali já se consegue identificar, mas o problema é pessoal ou foi causado aqui dentro? Ela já entrou com um problema, ela tem um histórico familiar e hoje está dizendo que tem uma depressão por conta do trabalho. Mas o que causou? Foi um assédio. Ok. Mas quando aconteceu, ela reclamou? Isso foi reportado para alguém? A empresa tomou alguma atitude? Ou a empresa sabia, não fez nada e deixou o balde entornar? Então é o controle do dia a dia. Por isso que hoje se fala tanto na NR1 dos treinamentos. Porque uma coisa é a empresa ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, atualizado, feito lá pela Clínica da Segurança do Trabalho, que é obrigatório. Agora, outra coisa é eu ter alguém no dia a dia dentro da empresa conferindo se está tudo sendo feito da forma correta. Então, os treinamentos nesse ponto é um dos principais que as empresas já precisam fazer e se não estão fazendo, correm, porque a multa vai chegar e as multas no Brasil aí estão ultrapassando milhões, porque a ordem é arrecadar. Então, eu digo o seguinte, treine o RH, treine os funcionários, treine a sua operação, o chão de fábrica. O funcionário que está lá no chão de fábrica, ele tem que ser treinado, ele tem que saber dos riscos que ele pode estar correndo, inclusive para a saúde dele, se ele não usa um EPI correto, se o ambiente que ele está trabalhando, a circulação de ar não está feita da forma certa. E aí, às vezes, eu escuto assim, Márcio, de alguns empresários, mas eu vou treinar meu funcionário, eu vou ensinar ele. Daqui a pouco ele sai da empresa, vai para o concorrente. E aí eu falo o seguinte, hoje é muito melhor você treinar o seu colaborador e ele ficar na empresa, e ele sair, do que você não treinar e ele ficar. Que vai ser pior. Com certeza. Januário, eu tenho dito aqui dentro do nosso escritório e dentro de algumas operações que eu faço parte como investidor ou como acionista, que para mim
a grande dificuldade que o home office ele trouxe não foi a dificuldade de produtividade, né? Porque, em termos numéricos, quando a gente usa a tecnologia para medir a produtividade do trabalhador em home office e a produtividade do trabalhador em company, ela é muito próxima. Às vezes, a produtividade em home office é até maior do que a produtividade dentro da companhia. Mas, para mim, o que se tornou fundamental para convidar os nossos colaboradores, sentar com eles e não ter mais o home office dentro da nossa operação, foi o fato de que nós começamos a perceber que as pessoas em home office estavam adoecendo mais do que as pessoas trabalhando na empresa. E que aquela pessoa que estava trabalhando em home office, mesmo produzindo mais, e quando não ficava doente, essa pessoa ela ia mês a mês perdendo a capacidade de interação com o time, e essa perda de capacidade de interação começou a dificultar o aprendizado dela na operação, e nós não conseguimos mais formar lideranças. Porque como é que você vai ser um líder de uma equipe que você não conhece, não convive, e que você, trabalha de 8 da manhã às 2 da tarde, cumpre suas tarefas e não faz mais nada, o outro trabalha de 4 da tarde às 10 da noite e acabou o problema. E para mim, o trabalho operacional da empresa ele é sequencial, ele é um corpo, né? Então, o fato de eu ter uma pessoa que trabalha em home office e outra que trabalha em company, eu tenho que ter regras de horário, porque quem trabalha no in-company pode precisar falar com o home office e vice-versa. Então, isso acaba sendo um problema. Quando a gente olha essa questão da NR1 e quando a gente olha essa questão do problema psicossocial, da questão do assédio, porque o assédio ele ocorre tanto no home office como ocorre no pessoal, ele vai ter essa questão toda. E a gente começa a ver que grandes companhias, né, e algumas até tendo perdas de valor econômico, tendo desgastes na imprensa, tendo que gastar aí fortunas para gerenciar crises provocadas pela empresa, as companhias estão abandonando o home office, trazendo as pessoas de volta pelo convívio, pelo trabalho, pela interação. As companhias estão acabando com as suas regras de diversidade, né? Estão parando de olhar pela crença, pela cor, pelo sexo, pelo gênero, estão voltando a olhar pela competência, pela capacidade e tudo. E isso começa a virar um problema, porque você tem no mundo minorias, né? Então o mundo criou minorias, né? Você tem a minoria da identidade de gênero tal, você tem a minoria da raça tal, a minoria disso, e isso vai desaguando todo dentro do processo de trabalho, né? Como que você vê essa questão da necessidade, sim, de preocupação com a saúde mental do trabalhador? Da mesma forma, se o trabalhador não tem saúde mental, o empresário também não tem, né? Então, a gente tem que olhar com um todo. Mas como que você vê essa mudança, né? A NR1 traz essas obrigações, mas, ao mesmo tempo, o modelo de trabalho híbrido, o modelo de trabalho 100% home office, ele começou a criar, na minha percepção, um vácuo de conhecimento e um vácuo de capacitação e de lideranças muito grande que precisa ser corrigido, né? Como que você vê essa situação? O home office, ele se popularizou muito na pandemia, né? Mas algumas empresas já tinham home office há muito tempo. Então, eu trabalhei na GE. A GE, em 2015, já tinha home office. E, em 2017, a GE já estava desistindo do home office, porque tinha uma série de malefícios que eles levaram em consideração e decidiram reduzir, mas a ideia era desistir. E aí veio a pandemia e foi uma necessidade, né? E foi uma necessidade muito urgente, portanto,
não houve treinamento, não houve um planejamento do home office, simplesmente foi a opção que tinha, cada um fez do jeito que queria, e popularizou. Eu acho que, estatisticamente, dependendo da situação, você pode ter resultado bom em termos de tempo de trabalho, mas já existem também estatísticas de que pessoas abusam, né? A gente, e home office acaba virando day off. Verdade. E eu muitas vezes ouço, até diretor mesmo fala assim, eu vou fazer home office amanhã porque eu tenho que buscar meus filhos na escola, não sei. Quer dizer, então antes não houve um treinamento, né? Assim, olha, você vai trabalhar, esse período que você está em casa, você vai trabalhar. E eu, particularmente, eu não sou fã do home office, embora eu acho que em algumas situações funciona muito bem, né? Eu tenho em casa um filho que é engenheiro de desenvolvimento de software. Ele trabalha em casa tranquilamente. Ele desenvolve software, ele senta lá na frente do computador, trabalha muito mais horas do que o normal, né? Mas eu vejo um problema, especialmente nos níveis mais altos, é que para que você tenha um bom desempenho, né, a partir do momento que você virou líder, você tem que gerar confiança, você tem que conhecer as pessoas. Um líder não consegue gerar confiança de casa, não. Ele tem que estar presente, tem que estar sentindo, até para estar convivendo com as pessoas, para perceber se uma pessoa está precisando de apoio psicológico e etc. Isso não dá para fazer à distância. Então, eu acho que é uma tendência natural de se trabalhar para buscar eficiência, né? E não modismo, né? O que importa numa empresa é a competência, o que importa é a diversidade de ideias, né? Então, eu acho que cada vez mais os grandes líderes mundiais, como Elon Musk, etc., eles vão puxando essas coisas, né? Então, os outros líderes do mundo vão copiando esses grandes líderes, e a tendência deles hoje é realmente voltar para o escritório, privilegiar a competência, e eu acho isso muito bom. Eu acho que é muito necessário, porque como a gente tem menos mão de obra do que a gente precisa, a gente tem que aumentar a eficiência, né? A gente tem que fazer com que a empresa possa fazer mais com o mesmo número de pessoas ou fazer igual com menos gente, né? Então, esse é um processo interminável, né? Sim. Mas para mim, a volta do home office, ou pelo menos a redução do home office para aquelas funções que realmente podem ser, e o privilégio da competência, eu acho fundamentais para que as empresas continuem se desenvolvendo e que o Brasil possa minimamente competir no mundo, né? Porque a gente tem um problema de competitividade enorme, não só por conta da produtividade das pessoas, mas por conta da burocracia e etc., que faz com que os nossos produtos sejam caros em relação à China, por exemplo, leste europeu, americano, né? Então, essa migração de produção para fora do Brasil é extremamente prejudicial aos profissionais brasileiros, né? Sim. Bom, um último. Vamos tacar o dedo na ferida só mais uma última vez para a gente poder encerrar, né? Vamos no assunto, o novo assunto da moda, né? E aí, Januário, se você não quiser responder, fica à vontade que eu vou entender, tá? A gente está no começo de uma acalorada discussão sobre redução de jornada de trabalho. 6 por 1, 5 por 2. Isso vai representar uma redução significativa da carga de trabalho.
pelo menos os veículos de imprensa que eu costumo acompanhar, os poucos que eu ainda costumo acompanhar e muita coisa que eu vejo, né? Toda vez que fala de relação de emprego no Brasil, que vai mudar uma lei, França, 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 né? O berço da Revolução, a história, aquilo tudo. E você trabalhou para uma empresa francesa há muitos anos, né? Que eu acredito que durante essa, não sei se é certo dizer ou não, mas na minha percepção de fora, durante esse período que você trabalhou para uma companhia francesa, as relações de trabalho eram completamente distintas entre os dois países, né? O que o colaborador francês tinha de benefício é completamente diferente do que o colaborador brasileiro da mesma companhia tinha de benefício e por aí vai, né? Nessa sua experiência, nessa sua vivência, né, de ter trabalhado com franceses e ter trabalhado com a companhia francesa, o que você pode dizer que se há algo positivo nessa questão de redução da jornada, o que isso causa, o que isso pode causar, o que representa para o Brasil hoje, na sua visão de executivo, de quem está à frente, o que representa para o Brasil hoje, quando todo mundo fala que está faltando gente para trabalhar, o que representa você diminuir horas de trabalho? Eu acho que hoje tem dois grandes problemas. O primeiro problema é perda de competitividade, né? Quando a gente olha o mundo globalizado, você aumentar o custo da produção, você reduz a sua competitividade no mundo. Eu brinco que no Brasil é um castigo ser empresário, né? O Brasil, há 40 anos, vem criando um modelo mental no trabalhador de que os patrões são exploradores e o empregado é coitadinho, né? Então, em função disso é que vem muito pleito, né? Redução de jornada e etc. Melhores condições. O que acontece é que o Brasil vai perdendo competitividade, né? A gente perdendo competitividade acaba dando um tiro no pé porque muita gente fecha sua fábrica aqui e bota sua fábrica em outro lugar e a longo prazo você vai tendo um nível de empregos piores, né? Porque quando você tem uma fábrica de alta tecnologia, você cria empregos mais altos, com salários mais altos e etc. É um benefício para a população. Quando você tira essas empresas de tecnologia, manda para fora, vai sobrando subemprego, vai sobrando dirigir para o Uber, né? Então, e a gente vem nesse processo de desindustrialização. Essa questão do 6x1 é só mais um passo nessa direção, né? Não dá para comparar Brasil e França, né? Na França é 35 horas, mas a França, a médio prazo, a França já está com problema e a médio prazo ela vai ficar com mais problema ainda. Hoje, a relação dívida-PIB da França, que aqui no Brasil a gente tenta manter em 80%, na França já está em 130%, né? Na França é dificílimo demitir uma pessoa, é dificílimo. Os sindicatos são um pouco diferentes, mas estão presentes dentro de todos os lugares, ativíssimos nos escritórios, que aqui no Brasil o sindicato é mais forte nas fábricas e tal. Na França, todo escritório tem alguém de sindicato e tal. E isso tem dificultado muito a economia francesa, né? Eles estão num caminho de colapso, né? E eu acho que não é um parâmetro para a gente, porque lá é 35 horas, que a gente vire 35 horas também. Assim como foi mencionado ontem sobre a carga de impostos da Finlândia ou da Escandinávia como um todo, ok, lá o cara paga 50% de imposto de renda, mas ele tem escolas de qualidade, ele não precisa fazer seguro do carro, as estradas são muito boas, a saúde é muito boa, a segurança é muito boa, né? Então,
Eu já ouvi uma vez o político falando, não, mas na Suécia é 50% do imposto de renda e tal, o nosso é muito baixo. Opa, tá comparando coisas diferentes, né? Então, quando vai se tratar um assunto tão sério e tão devastador quanto esse, fazer comparações entre coisas diferentes é muito perigoso. Então, a questão da produtividade, da competitividade, ela é fundamental. E, por outro lado, hoje a gente já tem uma dificuldade enorme para contratar. Então, para fazer a mesma coisa, você vai ter que ter mais gente. Sim. A dificuldade para contratar, ela vai aumentar exponencialmente. Então, acho que tem esses dois grandes malefícios, né? E muitas vezes, quando se dá muito direito, é um ciclo vicioso. Você ganha um direito, mas você vai ter um monte de problema em função daquele direito que vai vir a médio e longo prazo. Com certeza. E a maior reclamação de todos os empresários é a dificuldade de contratação de mão de obra. Você instituir a escala 6x1, obrigando ele a contratar mais? Bom, a título de informação para vocês, aqui no Espírito Santo nós somos diferentes, né? Aqui a gente não tem... os supermercados agora foram proibidos de funcionar os domingos novamente, né? Então, a partir do fim do verão agora, o supermercado não abre aos domingos e só volta a abrir em novembro, né? Então, supermercadista que quiser abrir loja no Espírito Santo já vem sabendo, né? Domingo de final do verão, né? De março até outubro, loja fechada no domingo, só pode abrir novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até o finalzinho do verão. A regra geral, que né, ia começar agora 1º de março, valia para todo o país, de que as empresas do setor, né, atacadista, só poderiam funcionar domingo com autorização do sindicato. Foi prorrogado. Foi prorrogado, como sempre. Isso aí. Uma observação. A gente tem indústrias onde o ativo é altíssimo. Então, indústria de máquinas que você, para amortizar aquilo, precisa usar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. Quando você não pode usar, você encarece demasiadamente o produto. É uma lógica. Então, para algumas indústrias de alta tecnologia, é desastroso. Eu tenho um cliente que nós atendemos no setor de logística e transporte que ele fala que caminhão bom é o que não desliga. Ele entra na garagem, encosta na doca, despluga da carreta, vai para o check-up, vai para o abastecimento, troca o motorista, engata outro e vai embora. Esse é o caminhão bom. Se ele tiver que desligar e ficar parado, já começou a dar prejuízo. Valesca, uma última mensagem para os nossos ouvintes, por favor. Márcio, digo para os empresários o seguinte: as normas estão aí, não vão mudar, a justiça do trabalho não vai acabar. Então, se preparem, treinem os seus funcionários, tenham uma assessoria do seu lado que realmente ajude para que você economize dinheiro. Porque precisa entender o seguinte: a empresa tem direitos. Não é só funcionário que tem direito, porque se criou essa cultura de que funcionário acha que tem direito demais e nada pode. Uma funcionária com estabilidade, por exemplo, acha que não precisa trabalhar. Pode ficar lá à toa fazendo o que quiser, porque a empresa não pode demiti-la. Não é bem assim. Então, assim, a empresa tem direito sim, mas tem que estar bem assessorada. E a NR1 vai bater na porta. Isso aí. Muito obrigado. Januário, um último recado e uma orientação para os nossos ouvintes, por favor. Eu acredito muito que a organização e a preparação das pessoas é o melhor jeito de mitigar esses problemas. Né? Se manter com toda a documentação organizada, treinar muito bem as pessoas, mostrar quais são os riscos, como se mitiga os riscos e manter um rigor, porque às vezes você treina e não acontece, né? Se manter um rigor na manutenção dos procedimentos da empresa. Acho que é a única forma de mitigar. Não resolve, mas pode minimizar o impacto. Muito obrigado.
Valesca, muito obrigado mais uma vez. Januário, muito obrigado. Espero que nossos ouvintes possam, ou ao ouvir e assistir esse podcast, espero que eles possam ter mais insights, possam ter mais caminhos aí para poder tomar suas decisões, né? Meu amigo, minha amiga, se você gostou do nosso podcast, siga a gente lá no YouTube, clica aí. Nós vamos colocar aqui, deve estar passando no vídeo aqui já as nossas páginas sociais, a página social da doutora Valesca, do Januário. Segue eles lá também, são pessoas que vão te dar algumas orientações sempre que você precisar. Orientação diferente, né? Na orientação não é de quem vende coisas para fazer, né? É quem já fez e está fazendo há muitos anos. Se você gostou, siga a gente. Muito obrigado. Até a próxima.